Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso programa Sanitate. Na última aula, nós vimos sobre o ciclo aditivo. Nesta, nós veremos sobre o sistema aditivo. Ele é que está por baixo de tudo, é a base de todo o ciclo. Então, temos que entender o sistema para conseguir curar suas desordens, né? Trabalhar sobre ele, e a partir daí, né, fica muito mais fácil trabalhar sobre o ciclo aditivo. Então, bem, o que é esse sistema aditivo? Ele é, antes de tudo, um estilo cultural, né? Uma forma mental, um modo de ver a realidade. Que o adito ele foi forjando com o passar dos anos e com a repetição dos atos. Né? Então, é uma personalidade, uma estrutura de caráter, personalidade patológica, digamos assim. Né? Então, é um estilo de ver a realidade, é um modo de ver a realidade, esse sistema. E vamos ver que ele tem várias partes, né? Várias ideias, ideias universitárias, ideias aplicadas a si mesmo, enfim. E uma vez que a gente entende bem esse sistema e trabalha sobre ele, nós conseguimos ir na fonte mesma da adição, né? Seja na pornografia, seja em outras coisas. Então, vamos ver cada passo desse sistema aditivo. Por isso, deixe seu like, compartilhe com quem precisa e vamos lá. Vamos ver. Bem, o sistema aditivo, o Padre Fuentes, no seu livro Latam Parota, ele divide ele em quatro partes. Nós temos o sistema cultural aditivo, nós temos, né, os juízos daninhos, nós temos uma situação vulnerável e nós temos o desencadeante, que já é a ponte com o ciclo aditivo. Né? Nós vimos no ciclo aditivo que a primeira parte é o desencadeante. E o sistema aditivo, digamos, a última parte também é o desencadeante. Essa é a união entre o sistema aditivo e o ciclo aditivo. Bem, então vamos lá. A primeira parte, o sistema cultural aditivo. Essa parte, ele é formado por uma série de princípios errôneos que o adito ele toma como verdades indiscutíveis. Né? Então, são aquelas ideias que foram impostas por uma cultura, ou que ele foi gerando ao longo do tempo, né? Pode ser através de uma má educação familiar, as suas vivências, sociedade, pode ser gerado por abuso, enfim, são ideias universais, digamos assim, né? Que ele toma como certas, verdades absolutas. Então, é, por exemplo, Deus não é pai, ou Deus não existe, ou toda relação sexual é lícita, ou o amor só se manifesta na relação sexual. Enfim, são várias ideias universais, né? E é muito interessante, por exemplo, uma pessoa que ela tem esse sistema aditivo, tem as suas ideias, o sistema cultural aditivo, né, gerais, e ele, uma ideia é, sei lá, que Deus não é pai. Só que isso é interessante, porque se você perguntar para a pessoa, você acredita em Deus? Acredito. Você acredita que Deus é pai? Sim, acredito. Né? Então, racionalmente falando, ela pode acreditar, mas ela tem meio que uma ideia subterrânea, o qual a leva a agir de um modo, a sentir as suas emoções, os seus afetos, como se Deus não fosse pai e é a base de todo o ciclo. Então, muitas vezes, não é nesse nível consciente. Né? Tem vezes que é nível consciente, com certeza. Mas muitas vezes não é nesse nível consciente. Essas ideias se manifestam como ideias subterrâneas. Entendeu? Então, é isso que você tem que estar atento. Ideias que as pessoas têm erradas, né, que podem ser subterrâneas, você tem que investigar. Bem, essa é a primeira parte, o sistema cultural aditivo, no sentido mais geral. A segunda parte são os juízos daninhos, ou seja, olha que interessante, é a aplicação dessas ideias no particular, ou seja, em você, no seu caso. Por exemplo, a pessoa ela tem a ideia de que Deus criou o mundo, mas ele não é pai e não cuida do mundo. Pronto. E ela tem a ideia de que Deus não me ama.
Por exemplo, que a única forma de manifestar o amor, de amar, é através do sexo. Por isso ela vai falar, para alguém me amar, eu tenho que me entregar totalmente, eu tenho que entregar meu corpo, eu tenho que me prostituir. Ou, né, o único modo de eu ser amado é assistindo pornografia. Então, essa segunda parte, né, que o pai depois coloca como juízo daninhos, traduzindo bem literalmente, é a aplicação dessas ideias universais a si mesmo. E olha só que interessante, há 2 aulas atrás nós vimos um pouco sobre o vício. E vimos que a pessoa viciosa, né, tem um continente, tem um incontinente, tem um vicioso, tem um adicto, mas desde a pessoa viciosa, ela enxerga o mal como um bem. Ela tem essa corrupção da sua prudência, ela tem corrupção do seu intelecto. Por isso que é tão difícil ela sair. E é justamente aqui, no ciclo do vício, que nós vemos isso. Ou seja, a pessoa, por causa dessas ideias erradas que ela tem gerado, depois aplica a si mesma, ela acaba vendo um ato mal como um bem e por isso ela muitas vezes adere, apesar de ser ideias subterrâneas. Então, aí está a fonte do problema. A gente tem que trabalhar aí, tem que estudar bem aí, né? E bem, enfim, essa ideia pode ser contada por várias coisas, né? Trauma, enfim, como eu já falei. A terceira parte desse sistema é o que nós chamamos de situação vulnerável, né? Então, quem vive fazendo esses juízos, vamos lá. A pessoa tem esse juízo universal, geral, ela aplica a si mesma. E ela vive aplicando a si mesma. E essa aplicação, esse juízo daninho, ele gera uma situação vulnerável. Que a pessoa, ela começa a passar a sofrer com o seu próprio erro e ela se torna frágil, enferma, né? Como o próprio nome fala, vulnerável. Então, situações que para uma pessoa normal não é um desencadeante, para alguém que tem essas ideias é. Não sei se você já percebeu, eu já vi muitos casos assim, por exemplo, de pessoas que parece que elas são muito vulneráveis, tem uma sensibilidade muito grande assim, sabe? Você tem que ficar andando em ovos com ela. Porque se você fala tal coisa que é normal, ela se sente atacada, ela se sente ofendida. Né? Aí você fala com todo mundo, não, o que eu fiz com ela foi normal, não entendo porque ela ficou brava, assim, porque ela ficou chateada desse jeito. Né? Por isso, a pessoa ela fica no estado vulnerável. Então, no caso de quem é viciado, né, quem tem uma adição sexual, quem é viciado em pornografia, por causa de tudo isso, desses 2 primeiros passos, coisas que para pessoas normais não são desencadeantes, para quem é dita desencadeante. Entende? Então ela entra numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade. E o 4º passo é o desencadeante. Como nós vimos, é o começo do ciclo aditivo. Então, repassando. Nós temos o sistema aditivo. Né? Nós temos o primeiro passo, né? Que é o sistema cultural aditivo, que são essas ideias gerais, erradas, que a pessoa toma como verdade absoluta, mesmo que sejam ideias subterrâneas. Nós temos os juízos daninhos, que é a aplicação dessas ideias a si, né, no seu caso particular. Essas ideias, esses juízos que você tem errados sobre si mesmo, criam uma situação vulnerável. Essa situação vulnerável faz com que qualquer coisa pode ser um desencadeante para começar o ciclo aditivo, que é essa parte superior. E é interessante que o ciclo aditivo, ele alimenta, o sistema aditivo, que é essa parte das ideias, ele alimenta o ciclo aditivo e cada vez que o ciclo aditivo se repete, ele reforça o sistema aditivo. Você percebe que você entra meio que numa roda sem saída? De fato, uma escravidão mesmo. Porque só vai se alimentando e vai se repetindo, e um gera o outro, e um gera o outro. Enquanto você não quebrar esse conjunto, você nunca vai se libertar do vício. Só que o que acontece? Por isso que muitas vezes é necessário você fazer psicoterapia para se livrar da pornografia. Porque não é tão fácil você lidar com suas ideias subterrâneas. Muito difícil uma pessoa sozinha conseguir se curar do trauma. Precisa de alguém que guie ela.
E quando você não curar essas ideias erradas que você tem, esse sistema aditivo, você não consegue sair do vício, porque ele é a gasolina, é a fonte de tudo. Por isso que, se você é viciado, você se identifica, você acredita que você tem ideias, procure alguém para te aconselhar, procure um bom psicoterapeuta, né? Se quiser me chamar no direct, pode me chamar, @psicogiovanni, ou chamando o Instagram da Ordem, @venerávelordem, tirar suas dúvidas. E bem, por essa aula é isso. Então, nós vimos bem o sistema aditivo e o ciclo aditivo. Se você ainda não tem decorado, se você ainda não sabe, entendeu bem como funciona cada passo do sistema aditivo e do ciclo aditivo, volte, reassista, porque eles são essenciais para a cura do vício. Muito bem, por hoje é só. Nos vemos na próxima aula. Até!